Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. 3 ações contra o suicídio. Léo Buscaglia foi um famoso professor e escritor ítalo-americano, além de articulista do New York Times sobre assuntos relacionados ao amor e ao ser humano. Idealizou um curso sobre amor em uma famosa universidade norte-americana, ocasião em que declarou, abre aspas, ao que eu saiba, somos a única escola do país e talvez do mundo que tem uma disciplina chamada amor, e eu sou o único professor louco o bastante a ponto de ensiná-la. Fecha as aspas. Seus inúmeros livros exaltam as ideias de se viver o momento presente, expressar o amor que se sente por alguém e não criar expectativas, porque dizia ele que as pessoas não estão aqui para corresponder às nossas expectativas. Pois bem, ocorreu com esse homem tão sensível, dedicado a ensinar e principalmente a viver o amor ao próximo, um fato que marcou sua vida e que ele narra em seu livro Vivendo, Amando e Aprendendo, publicado pela editora Nova Era. Ele conta que, no primeiro ano, quando começou a lecionar na Universidade do Sul da Califórnia, estava ensinando a uma turma e sentia-se muito feliz por exercer o magistério. Conseguia captar as vibrações dos alunos e notava, nesse convívio fraterno, uma integração plena entre todos. Por isso, estava radiante e se sentia falando com eles e não para eles. Refletia que há pessoas que se sobressaem na classe e o professor sente que toca o sentimento delas e que, em contrapartida, elas tocam o sentimento dele. Vez por outra, quando precisa de apoio, concentra-se nessas pessoas e recebe um sorriso que parece dizer: continue, rapaz, você está indo muito bem. Havia uma pessoa muito especial nessa classe, uma moça linda. Sentava-se de preferência na sexta fila dos fundos e ficava lá, meneando a cabeça. Quando Léo dizia alguma coisa que a tocava, ela comentava: ah, é isso mesmo. E quando o que ele dizia a surpreendia, ela exclamava: puxa, que legal! E então anotava algumas coisas em seu caderno. Léo pensava satisfeito, abre aspas, estou mesmo me comunicando com ela. E está acontecendo uma coisa linda entre nós. Vai ser muito bom. Ela está aprendendo e isso me deixa muito feliz. Fecha as aspas. Um dia, porém, a jovem deixou de comparecer às aulas. Ele não podia imaginar o que teria acontecido e ficou, dia após dia, sempre procurando por ela no meio da turma. A moça, porém, nunca mais apareceu. Por fim, ele foi perguntar à diretora do departamento feminino e ela lhe perguntou: você não soube? E contou-lhe que essa moça, aparentemente bem com a vida,
que fazia trabalhos positivamente brilhantes, cuja mente era empolgante e que tinha uma criatividade muito acima da média. Foi até um local da cidade onde havia penhascos íngremes pendentes sobre o mar. Parou o carro em cima de um daqueles rochedos e, num salto extraordinário, jogou-se daquelas alturas, espatifando-se nas pedras lá embaixo. Ao saber disso, Léo refletiu, abre aspas, ainda me entristeço com isso e penso, o que estamos fazendo quando enchemos as pessoas de fatos e nos esquecemos de que são gente, seres humanos, tão necessitados de amor como nós? Fecha as aspas. E mais tarde, Léo culpava-se por não ter percebido com antecedência o drama que se escondia sob aquele rosto tão ameno, apesar do convívio aberto e amigo que, como professor, mantinha com todos os alunos. O que é suicídio? Suicídio é o ato intencional de tirar a própria vida. A abordagem psicológica sobre esse assunto está focalizada na prevenção e na intervenção durante a crise. Entende que é um problema de saúde mental associado a fatores de ordem psíquica, como dificuldade ou impotência em lidar com eventos estressantes. Quando o indivíduo tenta e falha, a tentativa é vista como um grito de socorro que visa chamar a atenção para o seu desespero e desejo de fuga. Pela sua própria natureza de surpresa e imprevisibilidade, o suicídio acaba punindo emocionalmente todas as pessoas que envolvem aqueles que se tornam vítimas dessa decisão fatal. Sempre ficará para a família, os amigos ou os colegas o sabor amargo da culpa mesclado à impotência. Os fatores de risco que levam ao suicídio incluem transtornos mentais ou psicológicos, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e abuso de drogas, inclusive álcool. Outros suicídios resultam de atos impulsivos gerados pelo estresse ou por dificuldades econômicas, problemas de relacionamento ou bullying, que é o assédio, a ameaça, a intimidação, praticados principalmente no meio escolar. As pessoas com antecedentes de tentativas de suicídio estão em maior risco de vir a realizar novas tentativas. Normalmente, esse tipo de ato extremo é visto como forma de acabar com determinada dor emocional insuportável causada por uma infinidade de problemas. As razões que levam o indivíduo a violar o instinto primário da sobrevivência são difíceis de compreender. Às vezes, se torna uma epidemia. Estima-se que 800 mil pessoas morram dessa forma anualmente em todo o planeta, uma a cada 40 segundos, o que faz dessa doença a 10ª principal causa de morte no mundo. Quais as causas que podem levar ao suicídio? São principalmente as situações de separação, divórcio, luto recente, solidão, desemprego, mudança ou perda de trabalho recém-ocorrida, problemas escolares ou laborais, doença grave ou crônica e dependência de drogas e álcool. Como se percebe, esse quadro é tão amplo que praticamente qualquer pessoa poderia se encaixar em uma dessas situações. Por isso,
não se justifica olhar o suicida como uma pessoa incomum. Ele pode ser um seu familiar ou colega de trabalho, apenas alguém cuja angústia encontrou um limite que considera intransponível. Para além desse limite, perde-se a capacidade de raciocinar objetivamente. E é bem provável que o ato suicida não signifique simplesmente um desejo de acabar com a vida, mas sim a intenção de estancar uma dor que não se pode suportar. Sendo uma forma extrema de comunicar aos outros a solidão do sofrimento, o suicídio é sempre um pedido tardio de ajuda. Para os parentes e pessoas próximas, além do choque, ficam os sentimentos de culpa, tristeza, raiva e até vergonha. É como se todo o ambiente social daquela pessoa tivesse falhado. Por tudo isso, é muito importante falar sobre o tema e acabar de vez com os receios dos que tentam dissimulá-lo. Se as pessoas estiverem atentas, o suicídio é uma morte evitável. E o que fazer para preveni-lo? Estudos descrevem 4 sinais característicos de uma pessoa que pensa em suicídio, chamados de os 4D: depressão, desamparo, desesperança e desespero. Podem ser expressos, em alguns casos, por atitudes, falas ou mudanças bruscas de comportamento. Caso você note alguém com esses sentimentos, não o ignore, converse, aproxime-se, ouça sem julgar. Oriente a pessoa a pedir ajuda profissional e, se ela se recusar, considere a possibilidade de alertar um parente próximo ou alguém de sua confiança. Depressão é uma das fortes causas de suicídio. Embora muitos não a levem a sério, é uma doença que pode trazer consequências graves. Isso porque é um mal silencioso e, às vezes, nem mesmo o depressivo percebe seu estado durante um bom tempo. E é bom frisar: depressão não tem rosto. Muitas pessoas atingidas por ela escondem seu mal-estar para evitar julgamentos e preconceitos. Pessoas que cometem ou pensam em cometer suicídio nem sempre avisam ou aparentam o quanto estão doentes. Elas nem sempre ficam tristes ou prostradas a maior parte do tempo. No geral, os humores variam e a pessoa tem dias bons e dias ruins, podendo estar muito bem em um momento e péssima no momento seguinte. Ou seja, enquanto atitudes e posturas gestuais de alguns sinalizam sobre a iminência do perigo, outros não dão o mínimo sinal, parecendo estar muito bem, o que leva parentes e amigos a não se preocuparem com eles. As consequências do suicídio são diversas, mas sempre irão corresponder às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Porque, embora o corpo pereça, o espírito é imortal e continuará vivendo no plano invisível com os mesmos problemas que tinha na carne, acrescidos agora da culpa por haver violado a lei divina e desertado da vida. O homem não tem o direito de dispor de sua vida, que é dádiva de Deus. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro,
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra o suicídio. Se excetuarmos os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é perfeitamente compreensível que esse ato extremo tem sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares que se apontem. A pessoa de formação materialista, a qual julga que tudo termina com a morte, acaba deixando-se abater pelo desgosto e pelo infortúnio. Pelo fato de não crer na imortalidade da alma, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando da vida, acha muito natural abreviar as suas misérias pelo suicídio. As ideias materialistas são a causa principal que conduz ao suicídio, porque produzem a covardia moral. Quando vemos filósofos e homens de ciência se esforçarem para provar que o ser humano nada tem a esperar depois da morte senão o nada, por acaso não estão tentando convencer os que o ouvem de que, se são infelizes, o melhor que fazem é matar-se? Mas, ao contrário do materialista, quem tem fé em Deus sabe que a existência se prolonga infinitamente para além do túmulo. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio, pois que se torna possuidor da coragem moral que lhe advém de sua fé. As pessoas que não creem em Deus, mas têm algum caso de suicídio na família, devem apoiar-se no conforto de parentes e amigos para vencer essa hora borrascosa. Já as pessoas que creem, além de buscar o conforto do grupo, devem dirigir ao suicida, que se encontra vivo, mas sofrendo muito no plano espiritual, a seguinte prece sugerida pela doutrina do Consolador. Sabemos, ó meu Deus, qual é a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Estende, pois, a tua compaixão sobre a alma desse irmão suicida. Possam as nossas preces e o teu amor compassivo abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai esse irmão infeliz sob a vossa proteção e inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas pelas quais terá de passar, a fim de reparar a falta cometida. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o erro e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. E a ti, irmão sofredor, cuja desdita motiva as nossas preces, que as nossas vibrações de amor possam amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está esse futuro. Confia na compaixão de Deus, cujo seio se abre a todos os corações arrependidos e só se conserva fechado aos corações endurecidos.
O Livro dos Espíritos, quando devidamente compreendido, é o melhor antídoto para o suicídio, como dá a entender Hilário Silva, que é um espírito dedicado à divulgação do Espiritismo. Hilário narra, no livro O Espírito da Verdade, publicado pela FEB, que Allan Kardec estava exausto e acabrunhado numa triste e fria manhã de abril de 1860. Faltavam recursos para dar prosseguimento à obra gigantesca que empreendera. A pressão aumentava e a correspondência de inimigos sarcásticos se avolumava sobre a mesa. Nesse momento, entra sua esposa e lhe entrega uma encomenda cuidadosamente apresentada. O mestre abre o embrulho e encontra uma carta assinada com o nome de Joseph Perrier, a qual encaminhava um segundo volume. Nessa carta, o missivista narra sua história. Casara-se havia cerca de 2 anos com a mulher de seus sonhos. A vida corria normal, na mais perfeita alegria, quando, no início de 1860, sua querida Antoniette partiu desta vida, levada por insidiosa doença. Seu desespero foi indescritível. Sem confiança em Deus e assoberbado pelas dúvidas que lhe minavam a fé, resolveu seguir o caminho tomado por tantos outros diante da fatalidade. Observara diversas vezes o rio Sena em Paris e acabou planejando o suicídio. Seria um ato muito fácil de ser executado, porque ele não sabia nadar. Em madrugada friorenta, após dias de angústia e noites de insônia, buscou a ponte Marie. Olhou abaixo, fixando a corrente que escoava fria e silenciosa. Mas, ao apoiar a mão direita sobre a murada para saltá-la, tocou um objeto que, deslocado por aquele gesto, caiu a seus pés. Surpreso, ele pegou um livro que a exposição ao tempo umedecera de orvalho. Buscando a luz mortiça de um poste próximo, abriu a capa e pôde ler na página de abertura o seguinte, abre aspas, esta obra salvou a minha vida, leia-a com atenção e tenha bom proveito, fecha as aspas. Estava assinada por A. Lohan. Era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele foi para casa e leu a obra, cujo conteúdo luminoso levou-o a desistir do suicídio, e acrescentou no livro a sua própria mensagem. Após a leitura da carta, Kardec abre o segundo embrulho e encontra o abençoado exemplar, ricamente encadernado, em cuja folha de rosto lê com emoção não só a observação do Sr. A. Lohan, mas também a do missivista, escrita com letra firme, que dizia, abre aspas, este livro salvou a minha vida também. Deus abençoe as almas que cooperarem na sua divulgação. Fecha as aspas. Estava assinado Joseph Perrier. Abraçando o livro, Kardec sente seu íntimo banhado em nova luz. Nada de desânimo ou sofrimento. Era preciso prosseguir, perdoar e enfrentar os obstáculos e sacrifícios do caminho. Levantou-se da velha poltrona, foi à janela e contemplou a via pública, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos anônimos. Por eles, valia a pena lutar.
Kardec respirou fundo e, antes de tomar da pena e voltar ao trabalho, levou o lenço aos olhos e enxugou uma lágrima furtiva. Vencendo os naturais obstáculos da vida, a que todos estamos sujeitos, Kardec viveu em plenitude os ideais do Cristo e colaborou ativamente com ele na difusão de sua mensagem de amor, principalmente quando o Divino Mestre sentenciou: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância."